Olá, eu sou Pamela Martins e você está em mais um episódio do Entre Flores e Cicatrizes. Hoje eu quero te contar sobre um chamado que quase ficou esquecido. Não porque Deus deixou de falar, mas porque eu deixei de ouvir. Esse capítulo nasceu no dia em que o Espírito Santo me perguntou de forma simples, mas devastadora: o que você tem feito com o chamado que eu te dei? E ali, algo em mim começou a se mover. Porque há um tempo em que a gente acha que ser chamado é coisa de pastor, missionário, evangelista, alguém com o microfone na mão. E durante muito tempo eu mesma acreditei nisso. Até que Deus tocou exatamente onde eu não queria olhar. Ele disse: Filha, onde foi que você guardou o propósito que eu já te entreguei? E eu percebi ali que o chamado não era sobre palco, era sobre propósito. Não era sobre talento, era sobre disponibilidade, que não era sobre falar bonito, mas sobre permitir que Deus falasse através da minha vida. E quando eu olhei para mim mesma, eu vi quantas vezes eu deixei o que Deus queria fazer empoeirar numa gaveta. Quantas vezes eu decidi viver do meu jeito achando que controlar tudo era maturidade, quando na verdade era medo. Mas quando eu devolvi o controle para Deus, quando eu voltei para o eixo da obediência, a paz voltou, a leveza voltou, o sentido voltou. E eu entendi que andar com Deus não é andar sem luta, mas é andar com direção. E foi então que uma ministração eu ouvi a história de Jim Elliot, um missionário jovem, apaixonado, que deu a vida tentando alcançar uma tribo indígena no Equador. Ele morreu. A missão dele parecia ter acabado ali, mas a sua esposa voltou ao mesmo lugar e pregou o mesmo evangelho. E o homem que o matou foi um dos primeiros a se converter. A vida dele terminou, mas o chamado continuou. E naquele momento eu entendi algo que mudou tudo. O propósito de Deus não morre nunca, ele se multiplica. E desde então eu carrego uma pergunta que me atravessa: se o propósito me custasse tudo, ainda assim eu diria sim? E a minha resposta, mesmo com medo, mesmo tremendo, mas totalmente sincera, tem sido sim. Porque o chamado não é sobre o que eu faço por Deus, mas sobre o que Ele quer fazer através de mim. Hoje, tudo que eu desejo é ser o evangelho que eu prego. Que alguém olhe para mim e veja Cristo. Que a minha vida seja uma semente, mesmo quando eu não percebo. Porque alguém pode estar ouvindo falar sobre Jesus pela primeira ou pela última vez. E se uma única vida for tocada através da minha, então já valeu tudo. E Marcos 5,19, Jesus diz: volta para tua casa e conta o que o Senhor te fez. E é isso que eu tenho feito. Contado, vivido, testemunhado e descoberto que o céu só precisava de uma coisa: o meu sim. Então, se hoje eu pudesse te dar um conselho, eu diria para você fazer a mesma oração que um dia eu precisei fazer, com coragem, sinceridade e entrega total. Senhor, se algum dia eu tentar guardar o teu chamado, abre de novo a gaveta e me lembra o porquê de eu ter nascido. Não me deixe viver de qualquer jeito. Me ensina a viver para a tua glória. Usa a minha voz, o meu tempo, a minha dor, a minha história para alcançar quem ainda não te conhece. E que no fim eu possa escutar do Senhor: você viveu tudo aquilo que eu te pedi para viver. E se esse episódio encontrou espaço dentro de você, talvez seja porque Deus também está te chamando para tirar algo da gaveta. Algo que você começou, mas largou. Algo que Ele pediu, mas você adiou. Algo que o céu plantou e o medo adormeceu. E se Ele te lembrou de alguém que também precisa despertar para o seu propósito, compartilhe com essa pessoa. Às vezes, uma frase toca o que anos de silêncio não conseguiu alcançar. E se você quiser ler esse capítulo completo, em cada linha, camada e detalhe, é só acessar o meu blog, floresdascicatrizes.com. E obrigada por caminhar comigo e por permitir que o meu sim desperte o seu e que o seu desperte o de outros. Eu oro para que Deus te surpreenda com destinos que Ele escreveu antes mesmo de você nascer. E nós nos vemos no próximo episódio.